diretor clínico do Hospital de Olhos Unilaser em Santos, Celso Gonçalves. Tudo bem, doutor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabina. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Doutor, a gente falava ontem aqui, né, que apesar desse erro, e que não dá nem pra gente acreditar que aconteceu durante um mutirão no interior do estado, essas ações e a cirurgia de catarata em si é segura e é extremamente importante, né? A cirurgia de catarata hoje é a cirurgia mais realizada em qualquer país do mundo no ser humano, né? A primeira cirurgia nos Estados Unidos, na Europa, qualquer país da Europa, no Brasil, é a catarata. E ela é uma cirurgia extremamente segura. Claro que podem ocorrer complicações, mas cada vez mais a cirurgia se torna mais segura e as complicações são mais raras, né? Com relação a esse caso, especificamente aos mutirões, o mutirão é um sinônimo de falência do sistema de saúde. Eles não deveriam existir. O paciente deveria ter o acesso rotineiro à cirurgia de catarata, sem haver a necessidade de um mutirão para tirar filas. As filas não deveriam existir, né? Então, o mutirão, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista da comunidade oftalmológica, é algo que denota com a falência do atendimento do sistema de saúde. E quando você faz o mutirão, você faz uma grande demanda de atendimento, você pode incorrer em erros. Se facilita incorrer em erros. É a mesma coisa que um avião. Então, hoje, quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar em segurança do paciente. E a segurança do paciente tem que estar absolutamente em primeiro lugar. Não importa se isso é no SUS, se é na saúde suplementar, se é um paciente privado. E toda a segurança do paciente é inspirada nas normas de segurança aérea, né? Quando a gente fala das validações, dos selos de certificação, todos eles zelam por protocolos que visam única e exclusivamente a segurança do paciente. E essa segurança do paciente nos regimes de mutirão acabam sendo, não é desprezadas, mas acabam sendo pormenorizadas. E com isso a chance dos erros acontecerem se incrementam, né? Então acho que a coisa já começa errado quando a gente começa falando em mutirão. E as normas de segurança do paciente, elas implicam em custo. Então, toda vez que você faz uma licitação, que você procura fazer um regime de mutirão, você faz uma licitação apenas visando o menor preço, aí não tem milagre. A pessoa, às vezes, para atingir subpreços e ganhar licitações e ganhar mutirões, ele acaba retirando do processo procedimentos básicos que visam segurança. E aí a chance dos erros e dos problemas acontecerem se incrementam. E podem ser essas organizações sociais remuneradas pelo número de cirurgias feitas, porque é isso que dá a entender o diretor médico quando ele fala não podemos atrasar, né? Temos que continuar, se isso está atrasando, vamos continuar. A frase é exatamente a seguinte, nós temos que cumprir a meta. Essa frase ela pode significar meta de quantidade de cirurgias ou meta financeira. Então é mais ou menos quando você vai no supermercado, no atacado ou no varejo. E aí a saúde não pode ser tratada dessa forma, né? Então se você faz mais cirurgias, o cara ele quer reduzir o custo por cirurgia, para ele aumentar a margem de lucro dele. Não tem milagre. Então os erros, claro que tudo que está descrito na carta aberta de Franca, no áudio vazado, tudo isso tem que ser comprovado. Mas isso tudo incorre naquela ganância de você cumprir metas. A meta ou é uma meta de quantidade, mas toda a meta de quantidade tentando visar, no fundo, um lucro maior no final, nem que seja no atacado. E a saúde não pode ser vista desse jeito, infelizmente não pode. Então, as normas licitatórias para a área da saúde tem que ser diferente de outras áreas, porque você não pode simplesmente licitar por menor preço. Tem que saber, nesse menor preço,
a qualidade do serviço que está sendo prestado. Então não dá para você trocar produtos, não dá para você reaproveitar produtos descartáveis, não dá para você compartilhar produtos entre pacientes. Então isso tudo é contra as normas da Anvisa, normas da vigilância sanitária. Só que para atingir o subpreço, para você ganhar uma licitação, você acaba burlando normas que implicam um produto final. Qual é o produto final? Sempre a segurança do paciente. Então, na verdade, o problema nesse caso não está na cirurgia da catarata. Quem está hoje para operar uma catarata pode ir com segurança, se for um serviço certificado, qualificado. Agora, o problema está no processo todo. Nós tivemos um caso no Nordeste que foram feitas cirurgias de catarata numa maternidade, pouco antes da eleição, eu não lembro o nome da cidade, e o problema foi o mesmo, só que lá foi infecção, né? Lá foi outra causa da cegueira dentro de mutirões, né? Então, os mutirões têm que ser reavaliados do ponto de vista licitatório e do ponto de vista da sua existência, porque não são para acontecer mutirões. Os mutirões não deveriam acontecer, não deveria haver lista de espera, deveria haver a demanda rotineira. A hora que você tem uma demanda rotineira de cirurgia, você não tem mais fila, né? E aí você preservar a segurança do paciente dentro de normas rígidas, que a Anvisa, que a vigilância sanitária, tanto do Estado quanto dos municípios preconizam, nós não vamos ter mais essas situações, como teve em São Bernardo do Campo, também há uns anos atrás. São situações complicadas. Doutor Celso, o senhor disse que a cirurgia de catarata é a mais feita no mundo, né? E eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte exatamente o que é esse procedimento, quanto custa se for feito no particular e o porquê que é tão importante cirurgia de catarata. A catarata, ela hoje é a principal causa de perda de visão reversível no mundo. Existem as causas que são irreversíveis por outras doenças, mas a catarata é a principal causa de perda de visão. E a perda de visão, em geral, no paciente idoso, rouba muito a qualidade de vida dele. Com a cirurgia da catarata, que é uma lente natural que nós temos dentro do olho, que perde sua transparência e se opacifica, a gente consegue restabelecer uma excelente qualidade de visão para o paciente, para que ele possa fazer suas outras atividades, né? Terapia ocupacional, hoje o idoso mexe no computador, ele tem seu celular, seu WhatsApp, ele tem sua independência, então a gente precisa de uma boa visão para isso. E a cirurgia de catarata veio se modernizando nos últimos anos. Então a gente hoje tem técnicas muito eficazes e pouco invasivas, que a facoemulsificação, que quem leu as matérias sobre os casos aí embaixo, essa caneta, por exemplo, que o pessoal fala de reaproveitamento, é a caneta do facoemulsificador. Então a facoemulsificação é uma técnica que por uma cirurgia, uma incisão extremamente pequena, a gente consegue remover a catarata, uma incisão de apenas 2 milímetros. E aí a gente tem que implantar uma lente artificial para fazer, às vezes, dessa lente que nós tiramos, que estava opaca. Então a gente coloca uma lente nova, artificial, transparente, com grau embutido nela para dar a menor independência de óculos possível para o paciente. E como a incisão é muito pequena, a cirurgia se torna extremamente segura. E o índice de complicação se torna extremamente baixo. O paciente fazendo uma cirurgia e um pós-operatório adequado, com condições de higiene, com uso dos colírios regularmente, certinho no pós-operatório, muito, mas muito dificilmente ele vai ter problema com a cirurgia, tá? E ela é uma cirurgia rápida, né? A anestesia é basicamente o colírio, às vezes a gente faz uma sedação para o paciente ter um conforto durante a cirurgia, e uma cirurgia que dura em média de 6 a 8 minutos, é uma cirurgia bastante rápida, e o custo de uma cirurgia dessa gira ao redor de R$5.000, incluindo tudo, cirurgião, auxiliar, anestesista, materiais exclusivos para o paciente, sem compartilhamento. Quando você começa a encontrar lugares que fazem preços extremamente baratos, não tem milagre.
existe compartilhamento de caneta de Faco, existe compartilhamento de produtos usados no intraoperatório, mas o custo médio de uma cirurgia de catarata, dependendo muito da lente que o paciente vai implantar, é em média R$5.000, como você me perguntou. Eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Celso Gonçalves, diretor clínico do Hospital de Olhos Unilaser em Santos, falando um pouco sobre a cirurgia de catarata, que infelizmente apareceu com força no noticiário depois desses erros num mutirão que aconteceu no interior de São Paulo. 12 pessoas perderam a visão. Obrigado, viu, doutor? Um abraço para o senhor. Eu que agradeço, espero ter sido esclarecedor para todos. Valeu, um abraço. 11h39.